Olá, amigos, tudo bem? Estamos aqui de novo para esse bate-papo ameno sobre as coisas do Brasil e do mundo à luz do direito, nessa linguagem de bate-papo, nessa linguagem extremamente simples, como você merece, você se acostumou ao longo de 20 anos de entretanto, tá? Como sempre, queria agradecer os apoiadores culturais que permitem a confecção desse programa e aos veículos de informação que o reportam, que o transmitem, que são parceiros dessa difusão de informações imparciais, que é o programa, entretanto, a Rádio Jovem Pan, que nos ajuda muito, o Jornal Araxá, o Correio de Araxá, já conosco há 15 anos, o Jornal do Sudoeste, de São Sebastião do Paraíso, a Rádio Sucesso, Tardelli Fotojornalismo e inúmeras outras empresas e entidades espalhadas por esse Brasil afora. Bem, a imagem que ficou da semana, para o bem ou para o mal, é a imagem do presidente Jair Bolsonaro, em meio à crise da pandemia, pandemônio, em meio aos seus quase 30 mil óbitos, em meio a uma crise econômica sem precedentes em escala global, o presidente da República galopando a cavalo no meio dos seus eleitores, dos seus adeptos bolsonaristas. Jair Bolsonaro é um personagem digno de novelas de Miguel de Cervantes, digno de Thomas Mann. Jair Bolsonaro consegue ser mais surpreendente que a ficção. Se alguém tentasse escrever um livro de ficção e criar um personagem que seria um misto de bufão, de comédia, com estadista caudilho, com profeta visionário, com homem do povo e com homem de armas. Se tentasse fundir essas 5 características num personagem só, não conseguiria criar um personagem de ficção como o presidente Jair Bolsonaro. Ele, no auge da crise, é uma crise que ele deu e não deu causa. E vamos explicar por quê. No auge da crise, ele cavalga sorridente, com seu séquito, numa imagem assim bastante medieval e que vai ficar para as décadas futuras. Daqui a 20 anos, quando os seus netos, os nossos netos, foram estudar a história do Brasil recente, vão se deparar. Há tempos atrás eu dizia nesse programa que quando abrirem os livros de história, né, não vai haver mais daqui a 20 anos, bicho, livro de história, né? Mas quando eles se depararem com a história recente do Brasil, eles vão com certeza assistir a imagem de Bolsonaro a cavalo, no meio da turba, no meio da multidão, nessa época de crise mundial tão significativa. O Bolsonaro me lembra aquela estrofe da música nesse específico caso, aquela estrofe da música Guita, de Paulo Coelho e Raul Seixas. Enquanto todos morriam de frio, ele pôs a cama na varanda. Esse é o nosso presidente da República. Ame-o, odeie Jair Bolsonaro, mas você não consegue ignorá-lo, ele não consegue abandonar o mote das discussões, das conversas de botequim, de barbeiro, enfim, dos podcasts, das videoconferências em época de isolamento social. Ninguém consegue parar de falar do nosso presidente da República. Tudo porque lá atrás, esse lá atrás tem uma semana, quando as coisas começavam a amainar, quando o discurso do presidente da República voltar a se tornar um discurso mais sóbrio, um discurso mais de consenso, mais de jogar água na fervura, veio uma busca e apreensão deferida pelo ministro Alexandre de Moraes,
a eletrônicos, a objetos de uso pessoal e a documentos em casas de apoiadores políticos dele, de deputados deles, de blogueiros e homens de imprensa. Isso chocou. Chocou até quem não o apoia. Chocou, sobretudo, o mundo jurídico. E chocou o mundo jurídico por diversos fatores. Em primeiro lugar, é um inquérito policial, o das fake news, protagonizado pelo Poder Judiciário. Isso não pode acontecer. Quando o Poder Judiciário é vítima de crime, ele solicita ao Ministério Público que tome providências penais. No caso, o Ministério Público seria o PGR, o Procurador-Geral da República, o Dr. Aras. Ele, na época era a então PGR, Raquel Dodge, ela, na época, quando começou o inquérito das fake news, ela deveria ter tomado providências. Agora é o Dr. Aras que deve tomar providências. Nunca o Poder Judiciário pode tomar a iniciativa, o protagonismo de busca de provas. Sobretudo porque depois vai julgar o que essas provas demonstram ou não. Desde o seu nascedouro, quando era presidente do STF, o ministro Dias Toffoli, causou estupor na comunidade jurídica, o inquérito defraudado, deflagrado, aberto pelo Poder Judiciário. Pode até determinar a abertura do inquérito, mas depois não toca ele. Eu já, por exemplo, já fui vítima de crime. Eu solicito da autoridade policial que instaure o inquérito. Solicito que instaure o inquérito. E fico quieto, eu sou vítima. Vai, inclusive, para outro juiz. Vai, inclusive, para outro juiz. Eu não posso. Eu faço analogia com futebol, não é que sempre, vocês sabem disso. Eu não posso bater o escanteio e correr para a área para cabecear depois. Então, gente, a ojeriza, a repulsa do mundo jurídico com esse inquérito das fake news começa aí. Com quem o propulsionou, com quem o preside, com quem tem a iniciativa probatória, a revelia do Ministério Público, desrespeitando o Ministério Público. Inclusive, ele, ministro Alexandre de Moraes, que era membro do Ministério Público Paulista. Década de 90, foi o candidato aprovado em primeiro lugar no concurso do Ministério Público Paulista. É realmente uma sumidade do mundo jurídico, ninguém discute isso. Tanto é que não o desculpa a ignorância da lei. Não o desculpa o desconhecimento da lei. Quer dizer, absurdos se usar são intencionais. Não é divergência de informação. Né? Não é ignorância contra a ciência do direito. Ele sabe muito bem disso. Como também o ministro Alexandre de Moraes sabe que esse grupo seleto de influenciadores digitais, de correligionários de Jair Bolsonaro, esse grupo específico de pessoas visadas pelo inquérito da fake news, esse pessoal não produziu fake news. Fake news não é isso. É tão clara essa evidência que eu não deveria nem estar falando disso aqui para vocês. Mas fake news não é isso. Isso qualquer mentecapto sabe. Fake news é informação mentirosa, alguma coisa que é passada para o público como informação, mas que na verdade é mentirosa, ou é uma verdade distorcida. Ou é uma verdade distorcida. Por exemplo, se eu falo para o Zezinho, Zezinho, sua casa está pegando fogo. Eu divulgo essa informação. Zezinho, sua casa está pegando fogo. E a casa do Zezinho não está pegando fogo, isso é uma fake news. Mas se eu viro e falo, olha, na minha opinião, lanço uma outra informação.
Na minha opinião, a casa do Zezinho logo poderá pegar fogo, porque a edificação não se preocupou com as regras de segurança, não há extintor de incêndio, não há alvará do Corpo de Bombeiros, etc., da Vigilância Sanitária, etc., etc., etc. Pode pegar fogo a casa do Zezinho. Essa é a minha opinião sobre a casa do Zezinho. Isso não é fake news. O que esses cidadãos e cidadãs, alvo do inquérito da fake news, fizeram foi dar a sua opinião política. Nenhum deles pode ter ofendido, podem ter cometido crime contra a honra, mas fake news não foi. A ação deles não tinha que estar dentro das fake news, do inquérito das fake news. Ah, mas eles pagaram robô para disseminar pela internet. Também não é fake news. Isso é impulsionamento digital, que na época das eleições não era proibido. Isso, segundo o próprio presidente, ajudou na sua eleição, porque ele não tinha a mídia oficial. Lhe sobrava, com pouco dinheiro, com poucos recursos, a mídia social, porque a mídia oficial ele não tinha. Então esse impulsionamento digital também não é fake news. Não tinha que estar no inquérito das fake news. E sobretudo, a medida de busca e apreensão é uma medida violenta. Eu costumo dizer que ela é quase tão violenta quanto a prisão. Você, para ir 6 horas da manhã na casa de um cidadão, acordá-lo, a ele e a esposa de pijama, os meninos, os filhos deitados dormindo, isso com cobertura da imprensa, para depois os filhos e netos do envolvido sofrerem bullying na escola, você tem que ter muita necessidade de colheita de prova. O crime tem que ser muito grave. Tirante o fato de que, para mim, mentirinha de internet tem dos dois lados, então a fake news, que não é fake news, como nós já vimos, mas a fake news não tem nada de crime grave. Ah, é formação de quadrilha, organização criminosa. Se for organização criminosa, é organização criminosa para a prática de crime de menor potencial ofensivo, em tese, portanto, não é crime grave. Tirando isso, qual que é a necessidade probatória que se tem aqui para invadir o lar dos outros? Todos esses caras, esse Alan do Terça Livre, essa incentivadora cultural, agitadora política, essa Winter, Sarah Winter, os deputados, todos eles, o Avan, o Luciano Hang, todos eles são confessos. O que eles falaram na internet, o que eles falaram em redes sociais, eles disseram que falaram. Então a acusação, que não é acusação ainda, é o ministro Alexandre, que é juiz e órgão acusador ao mesmo tempo desse inquérito, deve estar ainda nos seus tempos de Ministério Público e esqueceu que hoje ocupa cargo da mais alta Corte de Justiça da República Brasileira. Mas esse pessoal é confesso. Eles falaram na internet e disseram que falaram. Vai buscar prova do quê? Vocês já têm a confissão, que é a rainha das provas. Agora é dar roupagem jurídica a isso. É dizer se isso é crime ou não é crime, e se for crime, qual crime é. Mas isso agora é com o Ministério Público, ministro Alexandre. Não dá para bancar juiz inquisidor, não. Tem hora que... Olha só, gente, eu não imaginaria que nós chegaríamos a isso. Tem hora que me dá saudade. Olha só, me dá saudade do ministro Joaquim Barbosa. Olha a que nível chegamos. Você não consegue conceber, no mundo jurídico, um juiz proativo na colheita da prova, coisa que em raríssimos casos se admite. E qualquer operário do direito avisa isso para vocês. É raríssimo você ver um juiz tomando iniciativa probatória. É um caso em 1000 e tem que ser super justificado.
Segundo, confundindo alhos com bugalhos. Pode ter tido crime contra a honra, mas não é fake news, não é notícia, não é fato mentiroso. É versão da opinião sobre o fato. E terceiro, são fatos incontroversos. É igual o programa Entretanto, do Dr. Renato Zupo. Eu tô falando o que eu tô falando e assina embaixo. Não precisa provar que eu falei. Eu falei. Não é montagem. Isso com áudio, o vídeo, o registro da mídia captado da internet, um perito em laboratório descobre se teve montagem ou não. E por fim, o maior absurdo de todos, a espécie de censura prévia, que com essa medida as pessoas passam a tomar mais cuidado com o que postam e dizem na internet, e isso aparentemente é bom, mas por outro lado atemoriza quem segue os influenciadores e marqueteiros digitais e formadores de opinião do lado do presidente da República. Torna desigual o jogo político. Equivale à censura prévia. Equivale à censura prévia. Fere o direito à livre manifestação do pensamento, ministro Alexandre. Mas não sou eu que diz isso, não. Não sou eu que diz isso, não. Quem diz isso é um autor craque em direito constitucional que eu gosto muito. Ele falou isso aqui em 2004. A manifestação do pensamento é livre e garantida em nível constitucional, não aludindo à censura prévia e os absurdos porventura ocorridos no exercício indevido da manifestação do pensamento são passíveis de exame e apreciação pelo Poder Judiciário, ou seja, análise ponderada dos limites da livre manifestação do pensamento que passa longe de buscar e apreender computador de gente honesta às 6 horas da manhã na casa deles. Esse autor aqui, craque, diz mais: a liberdade de expressão e de manifestação do pensamento não pode sofrer nenhum tipo de limitação prévia no tocante à censura de natureza política, ideológica ou artística. Você sabe quem escreveu isso, gente? Ministro Alexandre de Moraes, em 2004. Livro este que, de vez em quando, eu consulto. É aquela velha história, né? Façam o que eu decido, não façam o que eu escrevo. Isso ele disse em 2004, enquanto recém-egresso do Ministério Público Paulista, já se tornaram um professor emérito, catedrático, secretário de Segurança Pública e depois galgado a ministro da Justiça do governo Michel Temer. Ministro Alexandre de Moraes, como doutrinador, diz uma coisa. Como ministro do Supremo, decide outra coisa. Causa caos no mundo jurídico, causa insegurança jurídica. O cidadão não sabe mais o que ele segue, o que ele obedece. Nunca antes esteve tão difícil ser brasileiro. Você pode dizer que Bolsonaro é nazista. Livre manifestação do pensamento. Se você falar que é a favor do golpe militar, não. É crime contra a Lei de Segurança Nacional. Lei de Segurança Nacional, eu formei no começo dos anos 90, já se dizia naquela época que a Lei de Segurança Nacional estava deslegitimada, não contava mais com a sua imprescindível constitucionalidade, porque a Constituição Federal, que a alcançou, não a albergou. Porque a Lei de Segurança Nacional protege o Estado em si mesmo e não protege a sociedade através do Estado. E muitas de suas medidas estão em afronta à Constituição Federal.
Muitas de suas medidas consagram a denominada ordem política e social, e vocês vão lembrar do DOPS, né? Em cujos porões aconteciam atos inomináveis. A Lei de Segurança Nacional disciplina o DOPS. A Lei de Segurança Nacional prevê a prisão para averiguação, prevê a prisão sem prazo de validade para que ocorra o seu término ou para que ela redunde em eventual condenação, e uma série de outras inconstitucionalidades que tornam a Lei de Segurança Nacional uma lei em desuso, uma lei démodé, uma lei deslegitimada. E sempre foi considerada deslegitimada, desde a Constituição Federal de 88 até aqui. E foi retirada do armário, né? Limparam a poeira dela, tiraram a naftalina dela, botaram ela para tomar ar, para atacar um lado da política, e não o outro. E engana-se quem é oposição ao governo e acha isso bom. Engana-se. Engana-se os petistas, o pessoal da esquerda. Vocês se enganam. O governo Jair Bolsonaro é um governo que está indo bem? Não. Quem quiser partidarismo ideológico ou político, não assiste o Entretanto. Isso aqui não é lugar para isso. Isso aqui não é arquibancada. Eu já cansei de dizer. Sem sombra de dúvida, o governo Jair Bolsonaro não está sendo bom. Por culpas dele, mas sobretudo de seus opositores, que não jogam o jogo justo, não travam o bom combate, como diria São Paulo. Uma coisa que sobretudo me assustou, naquela malfadada reunião levada a público, mais uma vez afrontando a dignidade da vida privada dos presentes àquela reunião, que o homem público também tem vida privada, ministro Celso de Mello. Mas o que me assusta naquela reunião é aquela lavação de roupa suja que tem que acontecer. Talvez não naqueles termos, mas tem que acontecer. Mas aquela conversa assim, profunda, longa, em que todo mundo podia falar, muito embora alguns tenham ficado calados e saído mais cedo, mas todos puderam falar. Ninguém, naquela reunião, ninguém tratou de resolução de problema grave e sério. Ninguém levantou a mão e falou, opa, nós estamos com esse problema aqui, como é que nós vamos resolver isso? É a Covid, está morrendo gente, está precisando de hospital de campanha, está precisando de médico, vamos resolver. O assustador daquela reunião é que ninguém se levantou para propor uma solução para os graves problemas sanitários e de ordem econômica que nós estamos enfrentando e que está nos massacrando e que está nos sangrando. Ninguém. Então o governo Bolsonaro não é um governo ruim. Ele é um governo, em determinados pontos, péssimo. Péssimo. Mas, se a eleição fosse hoje de novo, provavelmente ele ganharia de novo. Porque ele representa uma parcela de eleitores cujo voto, cuja vontade política tem que ser respeitada. Tem que ser respeitada. Não respeitar a vontade política daqueles que elegeram Jair Bolsonaro é chutar a democracia. É chutar a democracia. E esse pessoal que votou nele, em sua maioria, angariou adeptos. Não se preocupe com pesquisa de intenção de eleitor que a grande mídia te divulga, Folha de São Paulo, TV Globo. Converse à sua volta. As pessoas que se opõem a Jair Bolsonaro, as instituições que se opõem a Jair Bolsonaro, são tão antipáticas aos olhos do povão que ele está angariando adeptos. Eu ouvi de uma petista outro dia, olha, não gostei dele, não votei nele,
mas se a eleição fosse hoje, votava nele. Porque ela olhou contra ele quem está. Essa polarização, se você não mata a cobra e mostra a cobra morta e manda ela para o Butantã rápido, eu não estou falando que ninguém é cobra, não, é só uma força de expressão. Essa polarização é um tiro no pé, há um ricochete. E o seu adversário que você ataca vira mártir. Vira mártir. Nós vimos isso aqui com Lula. É só olhar pelo retrovisor. É o que está acontecendo com Bolsonaro. Mas não é esse o grande defeito do raciocínio da esquerda, que quer ver Bolsonaro sangrar e não se importa que socorra a revelia das instituições, a revelia da democracia. O grande erro da esquerda é o seguinte, o que ocorre contra Jair Bolsonaro hoje é o efeito Orloff. Ele são vocês amanhã. O fato de que ele seja, porventura, defenestrado do poder, por um rolo compressor que passe por cima dos direitos individuais mais óbvios contidos na Constituição Federal e que devam ser preservados, que se passe por cima do seu direito de governar, que é um direito do povo que o elegeu de governar, com um rolo compressor que ignore o devido processo legal, o direito à livre manifestação do pensamento, o direito a um juiz natural imparcial. Se a oposição ignora todas essas garantias e direitos fundamentais e básicos do indivíduo, inclusive do seu opositor político, a oposição, a esquerda, não esqueça e não ignore que hoje é com ele, amanhã será com vocês. Amanhã será com a esquerda. Amanhã será com a esquerda. Porque a intolerância, a brutalidade, as ações antidemocráticas, o autoritarismo são viciantes. Eles criam perigosos precedentes, eu não diria jurisprudenciais, precedentes históricos. O autoritarismo é viciante. O autoritarismo é viciante. Ele vicia não somente militares. E nós vimos isso na Revolução de 64. A Revolução era para ter sido ou golpe militar, não vou entrar nesse mérito, gente, agora. Cansei. Era para ter durado um par de anos e devolvido a normalidade institucional. O Brasil durou mais de 20. Porque gostaram do poder. Gostaram do poder. O autoritarismo é viciante só em meio a fardas, não. Em meio a militares, não. O autoritarismo, o totalitarismo, vicia também intelectuais e vicia também a toga, vicia também magistrados. É viciante e é um perigoso hábito que esse país tem que ficar livre dele. Em 20 anos de democracia, só teve um presidente, só está tendo um presidente que não saiu da história pelas portas dos fundos. Assim nós viramos uma republiqueta de bananas. Para, gente. Vamos parar de fazer política em meio ao caos. Vamos governar e deixar governar. Sem atropelar a Constituição da República para lado nenhum. Isso é muito errado. Tá bom? Até semana que vem. Obrigado.
Música